Olá, gente! Essa é a nossa segunda aula sobre círculo e circunferência e vamos falar um pouquinho sobre os polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência. O polígono inscrito é aquele que todos os seus vértices pertencem a uma circunferência. Então, ele está dentro de uma circunferência, como, por exemplo, esse triângulo aqui. Repare que todos os seus vértices estão encostando na circunferência, mas ainda eles são pontos que estão exatamente em cima da circunferência. E agora não é só o triângulo que tem essa propriedade. A gente pode ter também um quadrilátero ou até mesmo um hexágono. Na verdade, a princípio, qualquer polígono a princípio poderia ser inscrito, dependendo de algumas situações, o que vamos ver um pouco mais à frente. Agora, o polígono circunscrito é aquele que é a condição ao contrária. É aquele que tem uma circunferência dentro, onde a circunferência tem que encostar, tem que tangenciar todos os lados deste polígono. Então, aqui eu tenho, a princípio, um quadrado, e aqui dentro tem uma circunferência que encosta, que tangencia cada um dos lados deste meu quadrado por dentro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a circunferência toca por dentro, ela não corta, ela não ultrapassa, ela é tangente a todos os lados deste quadrado. E, novamente, eu posso ter outros polígonos, por exemplo, um hexágono. Nesse caso aqui também, ele está circunscrito a uma circunferência, ou ainda a gente fala que ele está circunscrevendo uma circunferência, tá bom? Agora, nem todo polígono vai ter essas condições. A gente pode garantir somente quando o polígono for regular. Se ele é regular, então é garantido que ele sempre pode ser inscrito a uma circunferência e circunscrito a outra. Então, eu tenho aqui um hexágono regular. Então, aqui eu tenho um hexágono regular. E repare que eu tenho aqui uma circunferência que está inscrita nele, por dentro, e uma que está por fora, que circunscrita a ele. Tá bom? Da mesma forma aqui, eu tenho exemplos de quando isso não acontece. Eu tenho aqui um retângulo que não é um polígono regular, ou seja, não é um polígono que tem todos os ângulos internos com a mesma medida e todos os lados com a mesma medida. Então, nesse caso aqui, eu não consigo colocar um círculo inscrito nele, tá? Ele não consegue circunscrever uma circunferência. E aqui eu tenho outro caso, eu tenho esse polígono que, obviamente, não é regular, não é nem convexo, parece um L. E repara que eu não consigo colocar ele inscrito em uma circunferência, porque faltam vértices onde essa circunferência deveria encostar. Então, não tem como. Se eu tentasse encostar, acabaria fazendo uma outra curva aqui que não seria uma circunferência de jeito nenhum. Então, já sabe, se o polígono for regular, ele sempre vai estar inscrito e circunscrito a duas circunferências, tá? Agora, se ele não for regular, vai depender muito de caso a caso e pode ser que não dê certo. Voltando a falar sobre ângulos centrais, quando eu tenho, por exemplo, aqui um polígono regular, como é que a gente pode calcular esse ângulo aqui em verde, né? Vou chamar de x. Repare que eu tenho um polígono regular. Então, eu tenho um polígono que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos dele têm a mesma medida, né? Vou chamar de y aqui. Tá bom? Então, como é que eu posso calcular esse ângulo central? Eu vou verificar se ele está em dois tipos de configurações. A primeira é quando o polígono ele está dentro da circunferência, ele está inscrito na circunferência e o ângulo aqui tem como seus pontos A e B, digamos assim, sendo vértices tanto do polígono quanto pontos na circunferência. Então, eu vou ter que o ângulo AOB ele vai ser igual a 360 graus, que é a volta inteira na circunferência, dividido pelo número de lados do polígono. Então, quantos lados o polígono tem? 6, né? Então, eu vou dividir por 6. Agora, eu vou ver quantos lados o meu ângulo aqui está, vamos botar entre aspas, abocanhando do polígono. Então, o polígono aqui tem dois lados que está sendo abocanhado. O ângulo AOB tem dois lados que está abocanhando. Então, vou multiplicar por 2. Então, isso aqui vai ficar igual a 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Vezes 2 vai dar 120 graus. Da mesma forma, se eu quisesse, por exemplo, medir esse ângulo aqui embaixo, BOC. BOC vai ser 360 graus divididos por 6, que é o número de lados desse meu polígono,
e só está abocanhando um dos lados, né? Então, vezes 1, então vai dar o próprio 60 graus, tá? Em outras palavras, você tem essa configuração, você vai pegar 360 graus e dividir pelo número de lados que este polígono tem. Para cada lado vão ser o resultado que deu. Então aqui deu 60 graus, então para cada lado que o ângulo abocanha vão ser 60 graus. Então o ângulo BOC deu 60, o ângulo AOB, que abocanhou dois lados, vão ser 2 vezes 60, que vai dar 120 graus. Um outro tipo de configuração que pode ter é se o polígono circunscreve a circunferência, novamente, polígono regular que eu estou falando, e eu tenho aqui que o meu ângulo ele está tendo os pontos A e B, não somente na circunferência, mas também sendo exatamente nos pontos onde a circunferência tangencia o polígono. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o segmento OA e OB vão formar 90 graus com o lado aqui do nosso polígono, e eu vou fazer a mesma conta. O ângulo AOB, nesse tipo de configuração, vai ser da mesma forma. Eu vou pegar a volta inteira na circunferência, que é 360 graus, vou dividir pelo número de lados que tem esse meu polígono, no caso aqui 6 lados, e para cada lado que está relacionado aqui, eu vou multiplicar. Então, sendo aqui do A, eu tenho 1, 2, até chegar no B. Então, eu vou multiplicar por 2, tá? Então, aqui vai ser a mesma conta que a gente fez antes. 360 dividido por 6 vai dar 60 graus, que multiplica por 2 dá, novamente, 120 graus. Da mesma forma, se eu traçasse um outro ponto aqui, por exemplo, aqui, nesse outro ponto de tangenciamento, ponto C, eu teria um ângulo de 90 graus, então teria que o ângulo BOC, ele seria 360 graus, divididos pelo número de lados do polígono, e no caso aqui eu só andei um lado, está no lado adjacente, então vezes 1. Então seria simplesmente 360 dividido por 6, que dá 60 graus. Então, você tem esses dois tipos de configurações que você pode encontrar e você consegue calcular com facilidade o ângulo central, tá? Então, novamente, se o ângulo central você está medindo em cima de um polígono que circunscreve uma circunferência, e se os pontos que formam esse ângulo central são os pontos que estão tanto na circunferência quanto no polígono, então no caso aqui são os pontos que fazem a tangência, então você pode efetuar o cálculo desse modo aqui. Da mesma forma, se você tem o caso anterior, que é quando o polígono está dentro da circunferência, quando está inscrito, e você tem que o seu ângulo central, os pontos A e B, são os pontos que estão tanto na circunferência quanto no polígono, e no caso aqui vão ser os pontos onde o polígono toca com os seus vértices, a circunferência. Então você pode efetuar o cálculo do ângulo central do mesmo modo que eu fiz aqui, tá bom? Então você tem essas duas configurações. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.